Sendo assim, os objetivos do nosso encontro de hoje, ele é criar estratégias e ações pedagógicas para serem implementadas em sua realidade, levantando hipóteses para a solução dos problemas identificados, assim como avaliar encaminhamentos pedagógicos voltados à solução de problemas no contexto da educação especial inclusiva, expressando pontos de vista, fazendo comentários e colaborando na troca de experiências. Então, alguns conceitos importantes que estaremos dando essa pincelada hoje seria a solução de problemas e encaminhamentos pedagógicos. Quando nós colocamos ali solução de problemas, a problematização na formação docente, que é essa proposta do grupo de estudo da educação especial para o planejamento pedagógico frente aos desafios da inclusão escolar. Então, é essa proposta que nós estamos abordando durante esses encontros que nós estamos tendo. Desse modo, esses problemas pedagógicos, eles não são perguntas com respostas prontas. Nós conseguimos observar, assim, durante esse processo que estamos passando, que nós não temos respostas ali, muitas vezes, para aqueles alunos que se encontram dentro da nossa diversidade de uma sala. Nós não conseguimos achar ali, assim como a gente pesquisa às vezes para trabalhar receitas, né? Nós não conseguimos ter aquelas receitas prontas, porque nós consideramos que cada aluno é único, mesmo que apresentem ali características parecidas ou que o laudo venha trazer a igualdade ali quanto à classificação, vamos dizer assim, mas nós sabemos que cada aluno, cada ser, ele é único. Então, dentro dessas situações, nós vamos nos mobilizando, nós vamos construindo justamente melhores respostas, soluções, para que possamos transformar essa realidade, para que a gente possa chegar ali e conseguir obter avanços, obter conquistas no processo de aprendizagem. Então, seria mais do que estarmos ali criando sequências didáticas, estarmos criando ali situações para que o estudante ele atinja. Quando nós voltamos para essa proposta, o objetivo que nós temos dentro do grupo de estudo em si é que vocês vivenciem essas estratégias pedagógicas para que essa ação ela se concretize na prática. Então, ela chegue ali à realização dentro do chão da escola. Então, ali traz que uma pedagogia de problemas é necessário definir, em primeiro lugar, do que sejam esses problemas, né? Quando olhamos pedagogicamente, eles vêm como uma forma diferente dos exercícios aplicados. Então, não é aquelas atividades ali que a gente aplica e vocês vão resolvendo. Então, esses exercícios, eles são essas atividades de aprendizagem para as quais o sujeito ele já se dispõe de estratégias e solução. Então, aplica uma atividade, você já vem ali com uma estratégia, uma solução. Já o problema, a partir daquela apresentação inicial, é que nós vamos avançando ali os estágios. Então, como a gente acabou executando ali o processo das etapas do arco, né? Nós fomos ali avançando e por mais que eu estava aplicando com o meu aluno, dentro de cada cursista, ou seja, para cada professor, para cada cursista participante, também foi avançando nessas etapas e nesse conhecimento. Então, ali tem uma bibliografia que traz essa abordagem, que é de Coelho. Eu vou só depois eu copio o link e deixo para vocês ali no chat, que vem trazer algumas informações a mais a respeito dessa metodologia trabalhada. A partir disso, nós temos também uma possibilidade de atuação ali dentro da nossa realidade, dentro do nosso contexto e da aplicação com os nossos alunos, que é o Desenho Universal da Aprendizagem, o DUA. Eu não sei se alguém já ouviu falar a respeito dessa metodologia ativa,
mas é uma metodologia, assim, bem bacana de se conhecer, no sentido de que ela consegue contemplar e justamente fazer essa desconstrução que nós vimos ali no vídeo, quanto a esse padrão, quanto a esse olhar que se tem para as deficiências. Então, ele traz o desenho universal da aprendizagem, ele é se desmistificar essa ideia de que o estudante ele se encontra ali dentro desse padrão, desse tamanho único dentro de uma sala. Então, é a partir daí que começa a se repensar o currículo. Então, não se volta o olhar para essa deficiência, mas se volta o olhar para a diversidade, para o todo. E a partir daquilo que eu planejo para esse todo, é onde eu consigo contemplar não só o meu aluno que está incluso, mas todos aqueles que conseguem e necessitam se apropriar dessa aprendizagem por meio daquele processo que eu estou realizando. Então, a partir dessa mudança que o DUA traz, ele traz essa mudança de paradigma, onde observou que muitos estudantes, e não apenas aqueles que têm deficiência, eles também enfrentam barreiras que faz com que eles diminuam e impeça esse progresso, esse processo de aprendizagem e o progresso escolar. Então, quando nós temos esse olhar para o DUA, nós percebemos que ele traz ali essas possibilidades do qual vai atingir a toda essa diversidade dentro do contexto da sala. Então, ele é uma metodologia bem bacana de nós estarmos assim conhecendo mais a fundo e, de repente, estar até fazendo uso dela dentro da nossa realidade do contexto escolar, principalmente considerando o AEE, porque ela vem contribuir muito dentro desse processo. Então, os princípios básicos do DUA, eles foram definidos com a oferta de diferentes meios, tendo ali o engajamento, a representação, a ação e a expressão, que são princípios que estão relacionados às redes de aprendizagem, seja na área afetiva, do reconhecimento e de estratégias, que vai ali dar uma diferenciada nos níveis e nas orientações, que vai conduzir essas ações educacionais dentro do processo de construção do conhecimento. Então, para nós só conhecermos assim um pouquinho a respeito do DUA, essas são estratégias metodológicas que consideram 3 pilares. Então, ele vai trazer ali a respeito das diversas formas da apresentação de um mesmo conteúdo. Então, é uma aplicação, é um trabalho realizado que ele vai contemplar ali os vários canais sensoriais que nós temos. Então, por isso que ele utiliza várias formas de expor aquilo. E não pensando somente, vamos supor, para um aluno cego, um exemplo. Nós sabemos que tem que explorar muito o auditivo, o tátil, né? O sinestésico. Então, quando eu consigo planejar isso, considerando esse aluno, com certeza eu atinjo outros alunos que necessitam desses canais também. Eu mesma, eu sou muito sinestésica, assim, eu preciso desse fazer, dessa questão realmente do toque, assim, do fazer para se apropriar da aprendizagem. Então, os nossos alunos, eles também têm essas diferenciações que vão ser favorecidas quanto a isso. Então, essas estratégias aí multissensoriais, elas vão possibilitar que toda uma sala ela seja contemplada quanto à aplicação dos conteúdos. Também traz ali como pilar a necessidade de contextualização para favorecer a articulação entre forma e conteúdo e facilitar a representação do que está sendo aprendido. Essa questão da contextualização, ainda hoje eu estava elaborando assim uns materiais que a pedagoga me pediu para estar auxiliando ali os professores, e é uma questão assim bem importante que eu vejo e que é colocado quanto ao trabalho, né,
do AEE e com certeza com os outros alunos, porque quando eles não conseguem trazer aquilo que está sendo colocado, aquilo que está sendo repassado, mediado ali dentro dos conteúdos, para o contexto, para o dia a dia, para algo prático, algo que eu sei que aquilo vai, né? Vai ser útil ou que eu consigo perceber essa relação, então, para mim, acaba não se tornando importante, vamos dizer assim, e eu acabo não me atentando àquele conhecimento. Então, quando faz essa representação, essa relação e consegue trazer esta articulação entre aquilo que eu ofereço de conhecimento e aquilo que ele necessita para a sua prática ali ou para o seu dia a dia, se torna mais motivador e se torna assim mais expressivo, se torna algo mais memorável. E daí ela traz também assim algumas questões a respeito da questão da emoção. Até tem um exemplo assim, vamos supor quando há 18 dias atrás, que fato que vocês se lembram assim? Vocês conseguem se lembrar de algum fato ocorrido vamos colocar mais próximo, né? Há uma semana, um exemplo? Algumas pessoas vão conseguir relembrar de um fato onde esse fato ele tenha trazido uma emoção ali que tenha marcado, seja uma emoção boa ou uma emoção ruim. Então, essa lembrança ela vem mediante a algo ali que teve uma representação emocional e que fez essa relação. Então, é justamente essa articulação e essa contextualização ali da aprendizagem para o aluno também, que daí acaba se tornando algo memorável, é algo que eu consigo compreender e memorizar e aprender. Um outro pilar também que o DUA traz é as diferentes maneiras de expressão do conhecimento adquirido, algo que também é bem importante, que nós sabemos que dentro de uma sala, expressar esse conhecimento, assim como nós vimos lá no primeiro vídeo, da forma pelo qual eu consigo passar que eu adquiri aquele conhecimento, é bem importante assim considerar isso, né? Porque nem todos os alunos conseguem me repassar essa aquisição só ali no processo de leitura ou de escrita, um exemplo, numa avaliação escrita, por exemplo, eu não consigo avaliar muitos dos alunos dentro somente utilizando essa ferramenta. Então, quando eu consigo observar essas diversas maneiras aí que ele vai me expressando esse conhecimento, é onde eu também consigo ter a percepção do que está sendo aprendido e do que está avançando nesse processo de aprendizagem do aluno. Então, o professor, ele se torna ali esse mediador dessa diversificação necessária para apresentar, representar e expressar o que está sendo ensinado dentro da sala de aula. E é fundamental para que todos os alunos eles tenham oportunidades de aprender. Como não existe um meio único, que é aqui que ela coloca, né? Aqui não é a mesma autora que traz, mas essa autora também traz, quando conceitua a respeito do DUA, que não há esse meio único, esse padrão único de representação e apresentação. É fundamental essas diferentes maneiras. E daí é onde envolve toda possibilidades que vai estar justamente aguçando esses canais. Então, seja no áudio, na escrita, no braille, nos vídeos, na exposição oral, nas imagens e outras formas que vai me levar a instigar isso e possibilitar essa aprendizagem. Uma colocação também bem bacana que assim, eu até então nunca tinha visto, até eu começar o mestrado, que é quando os professores eles faziam uma audiodescrição, agora a gente vê um pouco mais isso, né? Então, eles iam ali se apresentar numa palestra, numa web, e fazia audiodescrição, e eu nunca tinha visto isso, mesmo tantos anos trabalhando ali na educação especial. E aí ela coloca essa audiodescrição não considerando somente um aluno cego, um exemplo, mas a audiodescrição ela também vem favorecer, vamos supor, um aluno ou alguém
que aprenda mais justamente pela parte auditiva, que necessite do ouvir para esse processo de aprendizagem. Então, consegue ali criar, né, mais redes, mais conexões que faça com que esse aprendizagem ele realmente venha a acontecer de uma melhor forma. Então, são essas possibilidades, esses meios que o DUA ele vai traçando, considerando este olhar do todo, e não somente ali para a deficiência. Alguém tem alguma colocação? Quer estar partilhando algo a respeito disso? Alguém que já utilize, né? De repente, alguém já tem o conhecimento a respeito do DUA, pratica ali, coloca em prática. Se quiser compartilhar, fiquem à vontade. Tranquilo? Então, vamos lá. Então, vamos dar sequência um pouquinho agora, dentro do processo de elaboração que nós iniciamos. Alguns já estão encerrando, alguns já enviaram, que eu dei uma olhadinha rápida, né? Mas retomando ali as etapas do qual nós fomos construindo, nós estamos justamente lá na última etapa, que é a aplicação à realidade. Então, nós, nos últimos encontros, no último encontro, que já fazem 15 dias praticamente, né, nós traçamos as hipóteses de solução para que durante esse tempo vocês conseguissem ir justamente aplicando e trabalhando ali o que foi proposto com o aluno. Então, essa aplicação à realidade, ela é a última etapa do arco, e ela se refere a essa implementação do que foi planejado. Então, quando nós olhamos ali os trabalhos que nós realizamos, até voltando para a questão das datas, para aqueles que não conseguiram, para ficar assim bem claro, nós temos os 2 momentos que nós vamos estar realizando como um trabalho avaliativo e como uma forma de conclusão da jornada. Então, nós temos deixa eu colocar aqui para a gente ir acompanhando. Temos a proposta do planejamento de implementação, que é justamente esse trabalho que nós fomos realizando durante os nossos encontros. Então, para aquelas pessoas que foram acompanhando, foram executando ali esse processo, praticamente já findou esse momento, né? Que seria esse daqui, que são os slides que a gente foi colocando todas as etapas. Então, aqui é importante vocês estarem revisando o quê? Desde lá da capa, dá uma olhadinha, ver se está completa, o nome de vocês, a turma, o nome da formadora. Então, a partir daí, a gente foi caminhando, entramos lá na observação da realidade, ver se vocês descreveram ali o aluno de vocês. Aí, partindo disso, elencamos o problema pedagógico, os pontos chaves, a teorização, que foram aqueles questionamentos que me levaram à busca de materiais para justamente me embasar e dar um suporte ali quanto à problemática que eu observei, considerando ali o aluno que eu me propus a trabalhar nessa jornada, né? E a partir disso, nós traçamos as hipóteses de solução, que foi aqui, né? Então, colocamos ali algumas possibilidades que iria direcionar esse trabalho. Então, esse material aqui, para aqueles que concluíram, vai ser essa atividade que nós realizamos aqui e findamos ela. Então, essa daqui seria o planejamento de implementação. Até teve alguns professores que já entregaram, ótimo. Para aqueles que encerraram esse trabalho, quando vocês concluir ele, quando vocês abrem o de vocês, o meu aqui não aparece. Mas ele vai ter um campo, se eu não me engano, para as meninas que já entregaram, por gentileza, me ajude aí, que aqui no meu ele aparece diferente.
Ele não vai mostrar igual de vocês. Então, ele aparece um espaço que é para enviar atividade, não é entregar atividade, uma coisa assim, se eu não me engano. Se as meninas puderem me ajudar, eu agradeço. Aqui a professora Célia já entregou, a professora Kelly, Maria Geni, a Sandra e a Vilma. Ele vai para entregar atividade. Entregar, né? Uhum. Aí depois precisa marcar concluída, professora, ou não? Ela envia como se você tivesse devolvido a atividade, porque você postou para a gente, né? Ah, E aí aparece para nós como devolvida para você avaliar. ok. Beleza, então. Então Eu só. enviei, eu enviei ela em dois formatos. Enviei ela por aí, por onde você, quando você clica nela e abre, e vai Aham. compartilhar, só que daí você tem que estar, eu compartilhei com você, e daí naquela forma que quando você abre no Class lá, porque pelo Class, quando você abre, ele vai aparecer ali na atividade, né? Aham. Ele aparece a atividade lá, planejamento e implementação, e daí você vai ver a atividade. A minha, como eu já entreguei, ela está escrito devolvida. Aham. Daí ela vai aparecer assim, depois que você enviar, cancelar envio, que daí se Ah, você sim. fizer alguma coisa errada que não, e que você quiser alterar, você pode cancelar, arrumar e reenviar novamente. Ok. Entendeu? Aham. Daí você pode enviar por aí, ou se não enviar por compartilhamento lá naquela página, na outra página do. Quando você Ah, abre sim, quando abre aqui, né? isso, quando você Sim. abre. Mas o mais fácil é enviar por ali mesmo É. já. E acho que aqui também, porque daí vem aqui para mim direto. Daí eu E isso vou. vai direto. É, porque daí na hora que eu for fazer a avaliação, que daí a gente tem um material para preencher, né? Que é a rubrica que fala. Uhum. Então, daí eu vou olhar aqui. Então, se vocês enviarem por aqui, daí fica mais fácil. Não corre o risco de perder, porque daí vai para o meu drive. Daí eu Acho que não sei aonde que eu vou encontrar se aqui. você, quando você abre o documento e você for compartilhar por lá, eu acho que vai para o seu drive daí. Aham. Aí, Ah, aí sim. quando você coloca pelo, pelo Class ali, nessa. Porque quando você clica embaixo onde você está mostrando ver atividade, Aham. ele vai aparecer direto lá para você já enviar quando ela tiver. E daí para a Pronta, gente já né? aparece devolvida porque Sim, vocês já foi para já. correção. Aham. Ah, tranquilo. Então é bem, bem tranquilo, né? É bem tranquilo para enviar. Tá, beleza. Aí aqueles que forem concluindo já pode estar enviando. E aí a próxima etapa aqui seria essa atividade avaliativa, que é o relato de experiências. Então, o relato de experiência, ó, também tem algumas professoras que já entregaram, que é esse que nós vamos ver aqui agora, e daí vocês podem estar tirando dúvidas, estar colocando aqueles que ainda não concluíram a respeito dele. Então, lá aqui no Classroom, ele vai abrir essa ver atividades, vai abrir esse daqui, ó, que são algumas orientações de como estar realizando esse relato. Então, a partir do momento que eu terminei aquela primeira parte, porque aquela primeira parte que vai me dar a base, aí eu consegui implementar, eu apliquei ali com o meu aluno. Então, eu venho para esse momento aqui. Então, esse momento, nós vamos estar concluindo ele, para aqueles que não concluíram ainda, seria até o dia 15/5, que seria a última semana, né, que nós temos aí de formadores, que a semana do dia 15 é o dia 21, então é a última semana. Mas aqueles que já forem concluindo, que já forem encerrando, já podem estar enviando, fiquem à vontade, que daí a gente já vai fazendo esse trabalho de partilha, tá? Então, não precisa se restringir ali e esperar exatamente as datas. Esse processo da primeira parte da implementação seria até o dia 1º para estar concluindo, para vocês conseguirem ter um tempo bacana de elaborar esse processo depois.
Então, aqui ele vai trazer só essas informações, que eu não preciso segui-las assim, igual está, ou seja, respondendo questão por questão, é só para dar um direcionamento mesmo do que estar fazendo, e são sugestões. Aí vocês ousem da criatividade de vocês para estarem realizando depois. Então, esse relato ele é uma produção individual, né? E vocês podem utilizar de diversos recursos que estiverem acessíveis e estiverem também quanto ao nível de conhecimento e habilidade que vocês têm. Então, pode ser por meio de slides, podcast, documentos do Google, vídeos, John Board ou um outro formato que vocês considerem, que vocês consigam ou queiram estar enviando esse trabalho. Então, aqui tem alguns questionamentos que podem estar direcionando como sugestivos também na elaboração desse material. Então, ali você pode colocar o quê? Quais foram as novas aprendizagens que você, como professor, conseguiu construir dessa jornada? Se essa metodologia abordada durante o grupo de estudo, ela te auxiliou a rever a sua prática, se o trabalho colaborativo dentro do grupo de estudo e na sua escola, ele contribuiu com a qualidade do seu planejamento, com relação ao estudante, como ele está reagindo e como ele aderiu, né? Como que ele foi ali dentro da proposta que vocês aplicaram. Quais evidências de aprendizagem foram notadas até o momento? Porque nós sabemos que o processo de aprendizagem ele é a construção desse trabalho, é algo assim, não apliquei, resolvi o problema, resolvi ali as questões, né, quanto ao meu aluno, mas é realmente um processo. Então, o que vocês conseguiram observar ali durante esse trabalho? Teve algum avanço? Teve evoluções? Não teve? Conseguiu perceber ali algo? Então, é isso daí que vocês vão estar relatando e colocando. Então, nesse relato, você deve inserir o quê? O que foi realizado com o seu estudante. Então, lá nas hipóteses que foram traçadas, aqui você vai colocar de uma forma, já uma abordagem mais explicativa, já mais direcionada daquilo que você aplicou, né? Quais estratégias foram utilizadas, como que foi construído esse processo, quais adequações foram realizadas aí dentro dessa ação. Pode estar colocando fotos, vídeos, outros recursos que vocês acham interessante, que esteja assim de acordo, né, com essa exposição dentro desse trabalho. Esclarecimento sobre qual era esse problema inicial e como essa prática ela conseguiu ali estar fazendo essa ligação e estar traçando essas possíveis soluções e alcançando ali possíveis soluções dentro do que foi traçado no início. Pode colocar o depoimento do estudante quanto a esse trabalho desenvolvido. Então, aqui são algumas sugestões, ok? Quanto a esse trabalho, algumas orientações. Alguém tem alguma dúvida a respeito desse processo aí, dessa elaboração, dessa implementação? Tá tranquilo quanto a isso? Na verdade, as dúvidas surgem na hora da elaboração, né? Aham. É, ali, então, ó, tem alguns professores que já foram colocando. Eu vou colocar aqui para vocês, porque agora, a partir desse momento, seria justamente para nós voltarmos para esse material, para aqueles que não conseguiram concluir aquela primeira etapa, para que conclua, porque a conclusão da jornada depende da conclusão desse trabalho, desses momentos, né? Então, nós vamos estar voltando justamente aí a esse material, para que vocês possam estar realmente tirando as dúvidas, estar aí buscando o que ainda não foi bem esclarecido, né? O que ainda é necessário para estar realizando. Então, quando nós
Deixa eu só colocar aqui, tem alguns professores, até eu ia pedir uma ajuda que eu vi que a professora Otília, ela postou uns vídeos e daí eu queria pedir ajuda, professora Otília, de como que você postou aqueles vídeos, porque uma outra cursista, ela me pediu a postagem de vídeos. Até eu deixei no grupo do Whats um videozinho que ele traz ali como postar esse material no Classroom. Só que eu não sei se ele traz a postagem de vídeos. Peraí, deixa eu aumentar aqui. Tá. Não, é o seu microfone. Eu liguei porque eu vou falar. Oi, professora. Oi, pode falar. Cadê? Não deu? Não. Alô? Deu? Tô ouvindo, professora Otília. Então, ouvindo. professora. Como que vocês fizeram essa mágica? Quem me ajudou a colocar foi a minha filha. E ela veio aqui agora no curso, agora há pouco, aqui na nossa reunião, e ensinou a minha amiga aqui. Vamos ver se ela vai conseguir explicar, porque eu também não entendi muito bem. Mas a Maria Geni vai ajudar, e eu vou tentar ajudar ela a explicar. Aí vamos lá, Maria Geni, como é que foi? Que nós fomos lá no Classroom, né? Entramos no Classroom. Aqui. Deixa eu ver se eu vou conseguir falar aqui. Porque, ó, eu vou abrir aqui o da professora Otília para a gente ver. Daí foi lá onde a senhora explicou lá. Onde que está o negocinho? Não aparece aí? Cadê? Vocês estão conseguindo me ouvir? Sim, vocês conseguem compartilhar, meninas, ou não? Professora, eu fiz no... Não sei compartilhar. Você sabe? Professora, eu fiz um vídeo, uma forma bem simples, que a aluna fazendo o depoimento dela de como foi a realização das atividades. E daí, para postar, eu até enviei algumas mensagens para você, porque eu não estava conseguindo. Aí, a hora que a filha da Otília explicou, mas é uma forma bem simples. Porque a hora que vai lá no Classroom, e entra naquela parte lá de... Aonde você vai postar a atividade lá, que a senhora explicou? Sim, que criar, né? Daí você vai abrindo e vai aparecendo. Deixa eu tentar aqui, professora, achar. Como que é, Fabiana? Porque, ó, eu vou colocando aqui o da professora Otília para vocês verem. Aí, professora Otília, se você quiser explicando também, pode ficar à vontade, que você já faz essa parte da partilha conosco, que nós vamos estar fazendo ali no final. Então, ó, a professora Otília, ela fez por meio de um documento do Word, né? Se eu não me engano. Aí ela trouxe aqui, ó, algumas colocações do relato de experiência. Então, algumas informações sobre aonde, né, a atuação dela. Aí ela trouxe aqui alguns pontos a respeito do curso, a respeito da construção desse conhecimento da jornada e também sobre o seu estudante. Professora Otília, quer ir colocando? Pode ir falando. Então, o problema, eu coloquei sobre o problema dele aqui, que era sobre uma produção de texto, né, onde eu proporcionei para ele um texto, explicando para ele como que ele ia conseguir fazer esse texto, quais são as etapas da construção de um texto. Coloquei no quadro a acentuação, para ele acentuar, para ele apontar também o texto de uma maneira bem fácil, onde ele ficou visualizado com aquilo, né? Aí ele fez, depois nós refizemos o texto com ele. Esse é o texto que é explicando quais são as etapas, né, de como você produzir um texto. E a deficiência dele maior é aí. Em contas, em tabuada, essas coisas, ele é ótimo. A deficiência dele é essa aqui, em produção de texto. Sim, ele tem mais dificuldade. Ele fica até triste o dia que é a produção do texto. Aí, a partir desse aí, ele começou a se interessar a ler
Então, eu já passei um livro para ele ler, sabe? E conversando com ele, ó, ele já fez o texto. Ele ainda não escreve manuscrito, ele escreve caixa alta. Sim, então, mas é um processo. Aí, isso ele já está me se interessando a ler. Então, eu já conversei com ele que a partir do momento que ele comece a ler cada vez mais, ele vai melhorar na escrita dele. Então, ele já está mostrando esse interesse. Para mim, já é um avanço muito grande. Ah, que legal. Ele nem gostava de ler. Olha então, só. Já é o primeiro passo. Aí, ele gostou de procurar as palavras novas, que eu dei o alfabeto para ele procurar. Palavras que tivessem significado na vida dele. Não era qualquer palavra que era para ele colocar. Então, e ele colocou umas palavras muito bonitas. Então, isso aí está ajudando muito ele. Daí, não é lá até que ele fale. Ele é bem vergonhoso, ele não tem habilidade, sim. Ele falou que ele não queria gravar nada, que ele não ia falar nada, e no fim ele conseguiu falar. Então, foi muito bonito e foi muito enriquecedor. Ah, que legal. Porque ele está se soltando. Isso aí é muito bom. Então, para mim, foi de muita valia isso aí, e para ele também. Que agora, essa semana, eu já trabalhei outro texto com ele, e ele já deu uma avançada. Olha que legal. Não acabou com o problema, sabe? Não acabou. Mas ele está caminhando. Então, é um avanço. Na verdade, essa construção, ela é mesmo esse processo. Você já conseguiu perceber ali que bacana, de início, que ele já instigou algo nele, né? Então, já é algo assim, muito legal, porque eu percebo que nós, dentro da educação especial, eu falo assim, qualquer mínimo avanço que a gente perceba, qualquer mínimo de mudança, nós já ficamos assim, todas eufóricas e comemorando, porque realmente é uma conquista, é algo assim, para se observar, no sentido de que aquilo está trazendo um resultado significativo para o aluno, né? E essa questão da busca dele se interessar pela leitura é justamente isso, porque ele viu que ele pode. Então, até então, o desinteresse é justamente porque ele não tinha... Poxa vida, eu não consigo, para que eu vou, né? E a leitura em si vai ampliar muito o vocabulário dele. Então, que legal. Isso, foi muito bom, foi uma experiência muito boa. E ele gostou bastante. Ele se sentiu importante porque eu escolhi ele na sala. Que legal. Que bom. Ele ficou se achando mesmo. Sim, imagina, né? Então, daí a professora Otília, ela conseguiu anexar esses vídeos aqui. É isso que eu estava perguntando, como que ela colocou. Não sei se alguém mais coloca sabe, lá, né? no Classroom, professora, no começo lá, que a gente vai colocar a atividade. Tá aqui, né? Não, lá no Classroom. Lá onde eu colocar o relato. Aonde aparece lá o nome. Então, aqui, ó, é que para mim aparece diferente para vocês, porque como eu enviei para todos... Você sabe entrar por aí, não? Então, aparece... Espera aí que a Maria Geni vai tentar ajudar aqui. Vai tentar compartilhar a tela aqui, professor. Espera só um pouquinho. Vai tentar compartilhar a tela. Isso, é só ir lá naquele quadradinho com a flechinha para cima. Isso. E agora? Aí tem também, ó, a professora Maria já colocou também. A Maria Geni também. Aí. Eu? Não. Peraí. Querem ajuda? E agora, ó, nós temos que entrar nessa. Aqui. Mas e os outros anteriores? Mas daí não aparece lá para ela? Ó, vocês estão me ouvindo, meninas? Sim.
Quando vocês forem naquele quadradinho com a flechinha para cima, vai aparecer compartilhar. Ó, quero entrar aqui, ó. Eu quero entrar nessa tela. Pode compartilhar a tela inteira, que daí vocês clicando depois nessa tela que vocês querem, vai aparecer para nós. Apagou a bateria? Tem que entrar aqui, ó, na turma. Mas você tá aparecendo. Tem que ir nessa turma. Mas Você tá aparecendo lá? Mas lá não tá. Aqui não tá aparecendo nada. Não tá aparecendo. Vocês foram naquele quadradinho com a flechinha para cima? Sim, professor, mas ele não abre. Ele não Só abre o assim. documento que está no computador e esse está online. Você não está com os documentos dela? Mas é que eu quero mostrar que tem que ir lá, ó, quer ver? Tem que ir lá na turmas, nessa turmas aqui. Tem Aí, aqui lá nessa no Class fotinha. 1. Lá no Class 1. Para explicar como coloca o vídeo. Ah, fala que vai assistir, não tá conseguindo. Mas você viu que não está abrindo? Ô, professora, não abriu aqui, não deu certo. Tá, então vamos fazer assim, ó. Você quer tentar no Dalti? O professor. Ah, conseguiu, professora. Joia. Aí. Agora você vai mexer. Agora aqui. Vai? Agora você vai explicando que você não vai. Clica lá na turma. Ô, professora, Oi. agora deu certo aparecer a Deu. tela, né? Joia, tá aparecendo. Agora clica lá na turma. Então, você quer saber como que nós compartilhamos o vídeo? É isso? Isso. Então, aí, na hora, né, a Carol me explicou que eu teria que vir aqui, ó, e abrir onde tá essa fotinha aqui. Aí eu cliquei aqui, ó, nessa fotinha. Os meus já estão aqui, todos os materiais, olha. Que eu já entrei na parte do relato de experiência. Sim. Aí, como eu tinha feito o vídeo já na sala, eu baixei ele aqui pelo WhatsApp. Aí foi a hora que tá lá no WhatsApp, daí você vai baixar o vídeo. Aí ele vai ficar aqui na barra, embaixo aqui, ó. Aí você vai lá naquele clipezinho para anexar. Aí depois que eu baixei, deixei ele ali na barra. Deixa eu ver aqui, ver detalhes. Olha lá. Aí aqui onde vai para entregar, mas eu não estou achando aqui onde vai. É porque você já me entregou. Ali onde está cancelar. Vai entregar e arrasta. Ali Aí vai clicar, então, onde tem que é para Entregar. colocar o material lá, professora. Daí arrasta. Aí você vai arrastar isso aqui até naquele espaço lá que aparece. Só que aqui eu não consigo mostrar. Aí, como que eu fecho o vídeo agora? Pode deixar que eu paro aqui. Aí. Mas é bem simples, porque depois que está aqui na barra e você já está com aquela janela aberta para fazer a postagem dos materiais, é só arrastar aqui. E daí Colocar no drive, né? como se fosse colocar o material no drive, daí ele já aparece. Então não aparece assim para criar, para nada. Você já traz direto da barra para cá. Ei, professor, eu Oi. não consegui entender. Eu perguntei que não aparece nenhuma caixinha assim, criar atividade. Você já traz ali da barra para esse espaço que já fica ali. A hora que você entra lá para postar os materiais e clica, já abre uma janelinha. Era até uma janelinha azul. Aí é só arrastar. Não, beleza, então, é bem facinho. É bem simples, é só arrastar que ela já vai ficar lá. Tá, tranquilo. Ô, Maria Geni, se você já quiser abrir o seu aí para apresentar para nós, por favor. Para a gente ter uma ideia, para as meninas também, aqueles que ainda não concluíram, terem... Deixa eu ver se eu consigo aqui.
Cadê? O Você relato de também colocou? experiência? Pode ser. Você também fez ele pelo Word, né? Pelo documento Pelo do Word. Eu queria fazer em slide, mas não consegui, não. Deu muito certo. Tem uma que fez em slide. Depois eu vou colocar para vocês verem também de outra turma. Ficou bem Tá, bacana. eu vou tentar compartilhar aqui. Vou tentar abrir, não sei se ele vai dar Isso. certo. Pode abrir. Ah lá, já vai abrir direto. Tá aparecendo aí, gente? Tá aparecendo. É que ela quer que eu fale o relato de experiência. O relato de experiência, na verdade, realizar atividades com o aluno foi super interessante. A turma toda queria participar, né? É claro, então eu preparei atividades para todos. Uhum. E, assim, o interessante é que durante a realização da atividade, porque a minha aluna tem, assim, a questão dela é a atenção, ela rapidamente, talvez ela perde o interesse ali pela atividade, né? Porque distrai facilmente. Uhum. E também a questão do problema que ela tinha para a escrita dela, as letras enormes. Então, eu sempre pedia para caprichar mais. Então, eu realizei as atividades nesse sentido, de trabalhar a atenção e também melhorar a parte escrita dela. Ah, legal. E ela gostou muito de realizar as atividades, tanto é que eu trabalhei aqui na primeira atividade, olha, é um quebra-cabeça, porque eu queria atenção, raciocínio e organização de ideias para produção de frases e textos. Uhum. Então, ela está aqui montando o quebra-cabeça. Está compartilhando com todo mundo. Tô todo mundo. E também, como eu queria trabalhar essa parte visomotora, então tinha as atividades relacionadas também ao quebra-cabeça, mas com recorte e colagem. Após realizar o recorte e a colagem, levando certinho que as atividades eram na semana da Páscoa, então o quebra-cabeça era um coelho aí com ovo. Uhum. Então ela fez a frase embaixo. Não dá para ver bem certinho, mas tem um espaço que é para delimitar um pouco o tamanho da letra, porque realmente ela fazia muito grande. E já foi diminuindo, porque ela prestava mais atenção no que era para fazer. Uhum. Para realizar a produção de textos, então, eu pensei na sequência, né, com figuras, e aí ela recortou e depois fez a montagem em relação à sequência das figuras, para depois fazer a produção do texto. Olha, aqui ela está produzindo o texto e depois ali ela já fez um textinho. Ficou assim, muito interessante, porque ela prestou atenção como estava o cachorrinho, onde ele foi tomar o banho, como que ele ficou. Então dá para ver ali que a letra dela caixa alta, mas já está um tamanho bem bom assim e bem interessante. Ela gostou muito de realizar as atividades, né? E depois ela fez, inclusive, quando eu falei para fazer o vídeo, ela quis fazer 2 vídeos contando o que ela tinha realizado das atividades dela. Uhum. Ah, que legal. E toda a turma participou, queria realizar as atividades, fiz fotos com todos também, só que daí deixei guardadinho. Uhum. Professora, uma coisa que eu achei interessante, que foi fazer essa implementação do projeto na escola que trabalhava. Pelo fato que daí a gente tinha um pouco mais de acesso aos materiais, aos documentos, para entender realmente assim, a real necessidade de cada aluno. Então, foi bem importante, porque eu conseguia ter ali o PAI, que a gente já prepara no início do trimestre, para ter uma ideia do que precisa trabalhar, e também tinha outros documentos na escola que eu tive acesso para entender bem como montar o projeto. Legal. Legal, meninas. Eu agradeço por vocês compartilharem, né, pelo ensinamento aí também das postagens. E que bom que foi algo assim que vocês já conseguiram, já logo de início, perceber essa mudança, né?
Isso é bem bacana, assim. Então, tem essa, e como nós vamos conseguir acompanhar, tá dando para ver a diferença. Hoje mesmo, realizando as atividades, ela participou mais, ela se interessou mais em pintar, ela ficou mais atenta no que ela estava fazendo. Uhum. Eu acho que esses alunos se sentiram importantes, né? Pois é. Fala, já dá, parece que é algo assim diferente já, né? Então, deixa eu só Então, ver o se vídeo eu... é bem facinho, é só arrastar lá depois que coloca o relato de experiência, aproveitar e já colocar os outros materiais, é só arrastar mesmo, depois que baixar no computador. Tá, beleza, então, eu agradeço. Deixa eu só ver aqui se foi essa aluna, essa cursista que postou. Ah, ela fez como slides, ó. Então, também fica bem bacana se vocês forem dentro do próprio Google Drive, vocês também conseguem fazer por ali. Quando dá aquela possibilidade de... que nós vimos lá no início, deixa eu abrir aqui, ó, o meu Drive, quando eu vou lá e consigo criar, então, ó, eu consigo criar planilhas de documentos, então, às vezes, vocês podem fazer diretamente aqui, apresentações do Google Drive, que daí entra o PowerPoint, entra esse material aqui também. E quando vocês salvam aqui, já salva automaticamente para mim aqui no Classroom, ó, porque eu fui por aqui no dela e eu consegui abrir. Então, ó, essa cursista, ela também fez aqui, utilizando essa ferramenta, né, também colocou aqui um relato, um videozinho, algumas fotos, considerando ali o trabalho que foi realizado. Então, fica bem, bem bacana, assim. São algumas possibilidades que a gente vai compartilhando para que assim, aqueles que ainda não fizeram, né, desperte ali de repente tem alguma noção, às vezes não está conseguindo desenvolver, então já dá uma contribuição. Alguma dúvida, pessoal, a respeito desse trabalho, desse momento? Podem estar colocando que a gente vai tentar ajudar nesse momento agora, que agora a gente vai realmente finalizando. Então, nós vamos... deixa eu só colocar aqui que a gente vai... Nós vamos estar agora fazendo um agendamento, tipo um agendamento, assim, uma organização no processo de apresentação desses materiais. Então, as meninas que já apresentaram, já não precisa mais, meninas, já estão livres, vamos dizer assim. Mas nós vamos fazer tipo um agendamento para que agora, nesses próximos momentos, vocês possam estar justamente fazendo essas contribuições daquilo que vocês implementaram, porque é algo assim, são contribuições riquíssimas, eu vejo, para que fique ali e só eu veja, só eu tenha acesso, né? Então, nós vamos estar fazendo esse trabalho aí, no sentido justamente de estar repassando, assim como as meninas repassaram hoje, essas possibilidades de aplicação, essas ideias que foram aí traçadas, que foram executadas, que daí nós como educadores, dentro das nossas experiências, a gente pode estar se apropriando e estar trazendo também para o nosso contexto. Então, são situações assim, são elaborações que vocês realizaram, que eu vejo que são muito ricas, assim, no sentido de estar contribuindo. Então, nós temos aqui, ó, para a semana que vem, que é a semana do dia 2 ao dia 6, algumas apresentações para estarmos realizando essa partilha. E temos também nós temos 3 semanas para nós estarmos fazendo esse processo. Então, para a semana que vem, quem se prontificaria a estar fazendo esse momento? Aqueles que já estão concluindo, que já concluiu, poderia estar
partilhando conosco nessa semana. Vão falando para mim o nome, por favor, que eu não estou vendo vocês, daí eu vou colocando aqui. Quem já concluiu ali que não apresentou, meninas? Vi que mais pessoas já enviaram, já concluíram. Ninguém? Não precisa ter medo ou vergonha, que não é avaliação, tá? É justamente essa contribuição e essa partilha mesmo. É esse repassar, esse partilhar esses trabalhos incríveis que vocês fizeram. Professora. Outra coisa, só um pouquinho, professora Rosana. Se não quiser compartilhar como as meninas fizeram, se quiser só falar, tá? Fiquem à vontade. Aí vocês vejam, compartilhar, falando da forma que vocês se sentirem melhor. Pode falar, professora Rosana. O professor, até eu coloquei ali no chat, a pergunta minha é o seguinte, eu fiz aquele... lá dos slides, lá do passo a passo, só que a hora que eu entro ali, do planejamento, ele está em branco, como se eu não tivesse feito. Só que eu entrei lá no Drive, daí ele está respondido. Porém, ali, a hora que eu tenho acesso dele, ali aparece lá, atribuído e a nota 50. A minha dúvida é se eu realmente coloquei certo lá, porque eu havia feito até no mesmo dia. Que foi trabalhado, eu havia feito. Você fala do planejamento, professora? Ah, tá. Sim, o planejamento, ele já fica... Deixa eu ver se você já entregou ele. Era para ter sido entregue, porque eu fiz igual as meninas, nós fizemos lá no Drive, e o delas ficou preenchido. Eu abro o meu, tá em branco. Ele não aparece mesmo, professora Rosana. Então, e a Josane acabou de abrir o dela, está com o mesmo problema também. A Elis, o dela também, ela tem ali, está atribuído, mas ela não consegue ver as respostas lá dentro. E o meu eu tenho respondido no Drive, porém, a hora que aparece o planejamento na tela, que aparece planejamento da implementação didático-pedagógica, ele aparece no cantinho superior direito para a gente clicar. Lá eu clico, o meu está em branco. Então, geralmente isso acontece quando apaga, quando alguma coisa acontece ali que apaga o arquivo. Só que deixa eu olhar aqui, porque se você mandou para mim... Mas e quando está no Drive? Então... fizeram no Drive e entrou, e o meu também, eu fiz no Drive, não entrou. Deixa eu olhar aqui, se você enviou ali no Drive, no meu Drive, ele vai ficar registrado, eu consigo retornar. Mas se não, então, não. Porque daí não é só o meu, daí eu tenho que refazer, porque daí eu vou ficar sem a nota. Apesar de que as meninas aqui estão tentando abrir para ver se acha, porque o delas, o meu aparece assim, 50 pontos e atribuído. Que eu imaginei que seria, mas só que eu abri lá, mas está em branco. Sim, está em branco mesmo. Todos lá eu havia preenchido. Tá. No Drive está preenchido. Tá mesmo, professora Rosana. Aqui para mim também aparece todo em branco e não aparece preenchido. Ó, tô colocando aqui, ó. E aqui no... Quando tá aqui... do 6 para frente, que é onde está preenchido. Que deveria aparecer. Por isso que vou estar devolvendo. Porque esse daqui, deixa eu ver, ó. É o planejamento. Planejamento de implementação. Ó, ele aparece todo em branco.
Isso aconteceu com uma outra cursista de um outro grupo e eu questionei os tutores para ver, professor, e eles falaram que geralmente alguma coisa ali na hora na verdade não é nem do envio, porque ele fica já, do jeito que eu vou preenchendo, ele já fica registrado, ó. Mas é alguma coisa que apagou ali. E aí, o que tem que fazer? Porque a Elis está com o mesmo problema. Infelizmente, meninas, vai ter que preencher de novo, porque... Não, ele está preenchido no Drive, mas como que eu faço daí? Ah, tá. Então, você faz assim, ó. Você entra no seu... E você faz assim, você vai compartilhar comigo, porque daí eu consigo ter o acesso de uma outra forma, depois eu preciso lembrar para não esquecer. Ó, tá vendo aqui em cima aparece compartilhar? Põe a mãozinha de novo. Aqui, ó, compartilhar. Então, ó, vocês vão clicar aqui, vocês vão achar eu aqui, ó, Ariadne Marques Vieira. Então, vocês vão clicar no meu nome e vai aparecer aqui para compartilhar comigo. Aqui o meu não dá porque eu sou a proprietária desse, mas ó, se eu fosse compartilhar aqui, vamos supor com a Gisele, que é uma outra... Eu vou tentar fazer agora, daí eu já envio para você. Professor, e aí concluído, porque daí envia para mim, daí ele vem aqui no meu Drive. Aí eu vou ter que entrar aqui pelo meu Drive para ter acesso de vocês. Ah, tá. E o meu? Quem? Tem como você olhar o meu, Elis Regina, se o meu aparece aí para você ou não? Tá, deixa eu ver aqui, professora Elis, porque senão daí vai ter que fazer a mesma coisa. Elis Regina. Ô, professora, a gente está conversando aqui, se a senhora pudesse fazer a devolutiva de quem aparece ou não. Porque às vezes eu achei que estava feito. Estava tudo bem. E eu nem entrei mais, porque eu já tinha concluído a atividade no último dia. Aí eu fui certificar agora, não tá. Aí eu ia ficar sem nota mesmo fazendo. E às vezes a gente está achando que está certo e não está certo. Está certo, está faltando, achou que concluiu e não concluiu. Não tem como a senhora colocar no grupo lá, atividades não concluídas e o nome de quem precisa? Meninas, eu não consigo fazer isso, eu sinto muito, porque eu tenho mais de 100 cursistas e eu tenho a escola e as outras coisas. Então, o que eu consigo é olhar aqueles que já concluíram e enviaram, porque daí eu vou estar realizando o processo de avaliação. Porque do mais eu não consigo. E eu consigo assim, que nem nesse momento que nós estamos na nossa aula, e eu consigo. Então, ó, a professora Elis, o da professora Elis foi devolvido. Ó, da professora Elis só falta, tá vendo aqui, ó, a hipótese de solução. Relato de experiência, o meu. Só falta a hipótese de solução, ó, tá vendo, professora Elis? Tô colocando aqui, ó, falta você concluir a hipótese aqui e daí fazer o outro trabalho que é o relato. Então, falta a hipótese e o relato. É, o relato... Eu já terminei, eu só não postei ainda o relato. Tá, então daí é onde você vai terminar, concluir ali e vai enviar. Então, vamos fazer assim, meninas, ó, para mim tentar ajudar vocês agora nesse momento. Nós vamos fazer esse agendamento e esse encerramento, tá? Que já deu nosso horário. E aqueles que estão com algum desses problemas, se puder ficar comigo daqui, quando a gente encerrar, que daí a gente vai conversando. Pode ser? Pode. Tá, beleza, então. Então, vamos lá. Para a semana que vem, alguém poderia estar apresentando? Ninguém? E para a semana do dia 9 ao dia 13? Eu, professora. A Erzeli, quem mais? Fabielle. Para a segunda semana. Elisângela. Erzeli, Fabielle. A Dilce. Elisângela também. Elisângela. Eu também, professora. Neucélia. Quem mais? A Dilce. Neucélia, pode por mim. Tá. Neucélia. Ok.
Para a última semana, alguém Professora. poderia? Oi. Todo mundo vai ter que apresentar? Então, assim, seria interessante justamente por essa troca, né? Mas, assim, eu não vou estar obrigando ninguém a Não, porque daí se apresentar, for, tá? é melhor colocar o meu nome na próxima semana também. Tá, pode ser. Você fala nessa do dia 2, professora Fabiane? Pode ser? Pode ser, porque não sei, né? É que eu tô grávida e daí eu não sei como que é daqui para frente, é melhor já apresentar, então. Aham, você já conseguiu concluir? Não postei ainda, né? Mas só sim. falta alguns detalhezinhos para postar. Tá, beleza, então. Então, vou por Mas aqui. eu tenho receio de mostrar tudo que nem a Maria Geni fez, mostrar vídeo, essas coisas. Não, Só não se apresentar, preocupe. pode Tá, ser? pode ser, tranquilo. Não precisa se preocupar quanto a isso, não, tá? E se precisar de ajuda, também estamos aqui para ajudar. Mais alguém para essa semana poderia? E lá na última semana, então, na semana do dia 16. Professora, a minha pode ser. Maria Aparecida Sanjanete também quer apresentar na próxima semana. Mas é que o meu microfone está com problema, professor. Eu não consigo falar com você. Ah, tá. Mas você apresenta do dela. Aí, se tiver outra que quiser apresentar, pode apresentar, porque eu não estou conseguindo fazer o meu microfone funcionar aqui. Já tentei de tudo. Ok. Ô, professora Maria Aparecida, você se importa, então, se eu apresentar o seu trabalho de uma forma Não, assim pode sucinta? apresentar. Ah, então tá. Então daí a gente faz a apresentação dele de uma forma assim mais breve, para a gente ver o que foi, né? Para não se perder esse trabalho. Pode ser? Pode ser, professora. Tá. Porque eu estou olhando no... Pode ser sim, então, professora. Tá, obrigada. É que eu estava olhando no meu notebook e esqueci que eu estava no celular. Não, tranquilo. Fazendo Tá? careta aqui. Obrigada. Pode ser sim, tá? Mas eu vou tentar aqui ver se eu consigo solucionar esse microfone aqui, mas eu já tentei de tudo. Tá, se conseguir, beleza. Se não, a gente faz dessa forma daí, tá? Tá jóia. Uhum. Beleza. A minha pode ser na O meu próxima tá tudo semana. certinho lá, então, né, professora? Sim, eu Tá, acredito então tá que jóia. sim. Obrigada. Eu que agradeço. Quem que falou, meninas? Fala pra mim. Kelly. Jelly? Kelly. Kelly, na última semana, Kelly? Sim, pode ser. Ok, mais alguém? Eu também, professora. Joana, na última semana. Joia, mais alguém? Sandra, na última semana. Mais alguém? Não? Então, se alguém mais até lá se dispor, daí no próximo encontro a gente também conversa, tá? Então, ó, eu vou fazer assim, eu vou deixar para vocês no chat o link da avaliação de hoje, do forms da avaliação, para vocês estarem preenchendo e enviando. Peço, por gentileza, que preencham e enviem, que é dessa semana, a avaliação da semana. E então eu vou encerrando, né? E daí aqueles que estiverem dúvida pode tá ficando para a gente conversar. Então eu agradeço imensamente a participação de vocês hoje, agradeço as contribuições, agradeço aí as meninas que colaboraram ensinando ali esse processo, né? E aguardo e espero que vocês tenham uma ótima semana, uma ótima noite e nos encontramos na próxima semana, ok? Então, boa noite e até o próximo encontro nosso.